Hoje a gente vai te ensinar da maneira mais rápida que a gente conseguir como é que qualquer noiva ou noiva consegue escrever votos de casamento infalíveis, utilizando o método que a gente criou chamado arco e flecha. Mas o que são votos infalíveis? Votos que vão fazer o seu parceiro e todo mundo que estiver assistindo se emocionar. Votos que são, como a gente gosta de dizer, viciantes, magnéticos, que fazem as pessoas ficarem ansiosas pela próxima frase, que fazem as pessoas ficarem compenetradas, sem querer olhar pro lado. Votos que você e seu parceiro ou parceira vão querer ficar reassistindo o vídeo toda hora. Votos que não são nada clichês, nada genéricos. Votos que refletem a sua personalidade, a dinâmica e a história do relacionamento de vocês. E que justamente por isso ninguém conseguiria copiar. Mas então pra quem é essa aula? Pra você que tá perdido e não sabe por onde começar seus votos, não sabe o que tem que colocar neles. É pra você que não tem facilidade com escrita, não tem o hábito de escrever e fica angustiado só de pensar nisso. Mas é também pra quem se considera bom nisso, que manda bem nas declarações de amor. As técnicas que você vai ver aqui, a gente te garante que você nunca viu. É pra quem não é naturalmente romântico. Você que não é de ficar escrevendo cartinha de amor. Você que começa a suar frio quando vai chegar no aniversário do parceiro só porque você sabe que vai ter que falar umas coisas bonitas pra ele. Você que sofre pra botar até legenda em post no Instagram. É também pra quem não tem todo o tempo do mundo pra escrever votos de casamento. Usando as nossas técnicas, você consegue escrever em um final de semana. O método que a gente vai ensinar pra vocês aqui hoje é o mesmo que a gente aplica com os nossos alunos da mentoria individual. Vocês vão ver como que é possível criar votos infalíveis que realmente emocionam as pessoas sem ser nada genérico, nada clichê. Por mais que pareça difícil escrever votos de casamento, a gente vai mostrar pra vocês que tudo é técnica. Ou seja, qualquer um consegue fazer de um jeito rápido e fácil. Mas então como é que a gente chegou nesse método que batizamos de arco e flecha? Tudo começou quando a gente era noivo. Primeiro que antes da gente se encontrar, nenhum de nós dois pensava em se casar e muito menos em fazer festa. Depois nós descobrimos, não é que a gente não queria casar, a gente só não tinha encontrado a pessoa certa. E também não é que a gente não gostava de festa de casamento, a gente inclusive ama festa. A gente só não gostava das festas de casamento que a gente via por aí. Foi como se tivesse virado uma chave dentro da gente. Do nada, a gente queria muito casar e queria fazer uma festa de casamento que realmente tivesse a nossa cara. Pra quem conhece nossa história sabe que a gente conseguiu, nossa festa inclusive viralizou nas redes sociais e é por isso que hoje a gente tá aqui. Apesar de todo o empenho que a gente colocou na festa, a festa não era nem de longe a coisa mais importante pra nós. Quando eu fechava os olhos pra pensar no casamento, eu não pensava em paleta de cor, tipo de flor, essas coisas que viram tão importantes quando a gente se torna noiva. A primeira coisa que me vinha na cabeça quando eu pensava que o casamento estava chegando era a cerimônia. Eu imaginava ali o momento da troca de votos, o Edson lendo os dele pra mim, eu lendo os meus pra ele. Eu ficava imaginando a força que ia estar presente nesse dia. Eu chamo de Deus, mas você pode chamar como você quiser. A gente tinha muito certo pra gente que a cerimônia era a protagonista do casamento, então a gente botou muito empenho nela. A gente escolheu os músicos um a um. O melhor amigo da Gabi cantou a entrada dela, enquanto o meu melhor amigo tocou. A gente escolheu o padre que a gente queria que celebrasse, chamou minha mãe pra fazer a primeira leitura. Depois a gente convidou a minha irmã de consideração para fazer o canto do salmo e teve também uma amiga nossa de 70 anos que entrou com as alianças. E aí a gente também queria que os nossos votos fossem os mais lindos do mundo. E não é por uma questão de vaidade nem nada parecido. A gente queria que os nossos votos fossem bonitos porque a gente sabia que era o momento que a gente mais ia lembrar pro resto da vida. Mas beleza, querer escrever votos bonitos todo mundo quer, né? O difícil é conseguir escrever eles. E gente, eu não sei como que é pra vocês, mas eu sou zero do tipo inspirado que tem facilidade pra escrever declaração de amor. Eu demoro muito. Pra vocês terem noção, eu fico ansioso até de ter que escrever mensagem de parabéns pras pessoas no aniversário delas. Então toda vez que eu lembrava que eu tinha que escrever meus votos, eu já tinha aquela mini taquicardia, sabe? Já eu sempre fui do tipo que tem facilidade pra escrever, né? Desde mensagem de parabéns até declaração de amor. Então eu não imaginava que ia ser tão difícil assim. Gente, mal sabia eu o caos que me aguardava. Já eu sabia muito bem o caos que me aguardava. Então quando faltavam 6 meses pro casamento, eu já resolvi que eu tinha que começar a me preparar e fui ver umas dicas na internet. Só que, gente, foi desesperador. Só encontrava um monte de dica óbvia e vaga que não ajuda em nada. Tipo, seja autêntico, fale com o coração, fuja dos clichês, decida o tipo que você quer pros seus votos. Aí eles vão lá e te mostram um trechinho mais poético e falam, isso são votos poéticos. Aí um trechinho com uma piada e fala, isso são votos engraçados. Começa que nem é assim que funciona no mundo real, né? Tipo, hoje eu quero escrever um texto poético. Hoje eu acordei com vontade de ser engraçada. E mesmo que desse, vamos supor, tá bom, escolhi meu tipo, eu quero ser romântico. Mas como é que eu faço pra escrever isso agora? Cadê o passo a passo? Eu lembro que quando o Edson tinha começado a pensar nos votos, ele comentou comigo. Só que aí, ao invés de eu ficar feliz que ele não tinha deixado pra última hora, ou sei lá, ter usado isso como gás pra escrever os meus, eu simplesmente travei. Eu até tinha anotado umas ideias soltas no meu celular sobre o que eu queria falar, mas aí quando eu parei pra escrever mesmo, tudo parecia meio desconexo. Eu me convenci de que esse bloqueio ia passar, o Edson que tava sendo precavido demais, eu ainda tinha tempo até o casamento. O problema foi que eu tava errada. Faltando um mês pro casamento, eu ainda não tinha saído do lugar. Nessa hora eu já tinha entendido que meus votos não iam sair magicamente de mim, né?
Então eu fui pro Google e pesquisei como escrever votos de casamento. E aí, gente, não me ajudou em nada. Inclusive, isso de buscar na internet foi uma coisa que eu fiz e não comentei com o Edson fez e não comentou comigo. Eu acho que esse deve ser, tipo, o primeiro instinto de todo mundo, né? Outra coisa que eu acho que todo mundo faz também é tentar procurar votos de outros casais pra ver se serve de inspiração. Pra mim também, assim, adiantou zero. Eu fiz isso também. Eu ficava achando que se eu visse votos de outros casais, eu ia ter algum insight. O que eu encontrava, na verdade, quando eu buscava, eram votos super clichês. Tipo, você é meu porto seguro, você é calmaria, eu sou tempestade. Eu acho que é tão difícil encontrar votos bons na internet, porque é uma teoria minha, né? Porque votos são uma coisa muito íntima, assim. Então eu acho que quem se dedica nisso não quer ficar se expondo, se abrindo e também não quer que as outras pessoas saiam copiando. E aí, infelizmente, por conta disso, os votos que a gente acaba encontrando são sempre os que a própria equipe de filmagem postou pra divulgar o trabalho deles. Ou seja, sobre filmagem, sobre filme, não é sobre votos. Por um lado, foi bom ver esses votos da internet que eu fui descobrindo que não fazer de jeito nenhum. Eu vi de tudo. Tem gente que começa a lavar roupa suja no meio dos votos, tipo, meio que zombando o outro porque não acreditava tanto no relacionamento no começo. Ou então manda uma daquelas frases, tipo, foi muita luta pra chegar até aqui. Nossa, sim, tem isso mesmo. Tem também gente que começa a fazer crítica em forma de elogio. Eu acho que nem a pessoa percebe, mas tipo, eu amo o seu jeito desastrado de dirigir, tipo. Não é elogio, né, gente? Fã ou hater? Quando eu ficava assistindo esses votos, eu ia ficando meio constrangida, não sei se você também. Mas tinha um voto específico que eu não esqueci, eu acho que se vocês procurarem, vocês até encontram no YouTube. Basicamente era assim. O noivo, ele ficava, tipo, enrolando muito lendo os votos dele, parece que ele começou a fazer uma pregação. E aí a noiva, tipo, ela começa a dar umas indiretas durante, assim, ela fala, tipo, ai, vai logo, hein, porque eu também tenho que ler os meus, juro, desse jeito. Eu fiquei, tipo, chocada, eu ia tentando me esconder, assim, atrás do computador. Eu sei que chegou uma hora que eu desisti de procurar ajuda na internet, falei, tá Eu bom, também. vai na raça mesmo. Só que assim, fui muito na raça, demorei uns 3 meses fácil. O jeito que o Edson fala parece que é exagero, né? Mas ele é desse jeitinho mesmo. Só para escrever o primeiro parágrafo, acho que foi umas 3 semanas. Tipo, eu escrevia, reescrevia, nada ficava bom. Chegou uma hora que eu achei que eu terminei o texto, fui ler, tava com 10 minutos. Nossa, Falei, nessa hora. 10 10 minutos não tem jeito, eu tentei diminuir só o que deu. Enfim, não foi nada prazeroso. O problema foi quando ele chegou pra mim e falou, amor, terminei, tá com 7 minutos. A gente tinha combinado de falar um pro outro o tempo de duração pra não ficar muito desigual lá na hora. Mas a hora que ele falou 7 minutos, eu pirei, porque o que eu tava imaginando era, tipo, escrever uns votos ali de uns 3 minutos e meio, mais ou menos, já tava difícil. Aí ele chegou e falou 7 minutos, falou que não ia conseguir diminuir mais e eu que ia ter que dar meus pulos. Eu sei que eu só fui conseguir terminar de escrever esses votos no dia anterior ao casamento. Eu nunca entendi, gente, essas pessoas que deixam pra última hora, mas eu me vi exatamente nessa situação. Eu lembro que era 2 horas da manhã e eu tava terminando de escrever. Por mais que eu tenha gostado do resultado, eu não gosto de lembrar do processo, sabe? Foi muito desgastante fisicamente, emocionalmente. Eu fui dormir depois das 2, acordei 6 horas da manhã pra começar o dia da noiva. Ou seja, o dia tinha começado, mal tinha começado, eu já tava cansada. Ainda tinha 13 horas de festa pra eu aguentar. Até hoje eu não sei como é que eu aguentei e ainda me diverti tendo dormido tão pouco. E a história ainda piora, porque eu não tive paz nem na hora do making off. Eu tinha feito os meus votos no Word e aí eu precisava passar limpo. Então eu não podia parar porque senão ia começar a cerimônia. Eu lembro que eu tava com dor na mão, passando essa minha tese a limpo, né? Porque tinha que ter 7 minutos. E aí eu lembro que, tipo, eu fui terminar mesmo, acho que faltava 10 minutos pra começar a cerimônia. Mas assim, a gente amou o resultado, foi tudo que a gente imaginava, as pessoas choraram um monte, a gente chorou muito mais, tem inclusive um vídeo no nosso Instagram do nariz da Gabi escorrendo que a gente fez um meme disso. Valeu cada segundo de ansiedade, desespero olhando pra página em branco sem saber por onde começar. A gente vai colocar aqui agora uns trechinhos pra vocês verem os nossos votos. Como saber que encontramos o amor da nossa vida? Ou, como gostamos de dizer, o que é o clique? Para quem não conhece, essa expressão o clique se refere à faísca, ao insight, ao estalo em nossa cabeça que revela que estamos de frente com o amor da nossa vida. É justamente isso que eu quero fazer aqui agora, responder essa pergunta. Afinal, Gabriela, o que é o clique? O clique é quando você tem a certeza de que você e a sua pessoa são tão bons juntos que não existe missão impossível para vocês. Que vocês poderiam dominar o mundo a qualquer momento que decidissem, mas que escolhem não fazê-lo porque já encontraram tudo o que precisavam um no outro. O clique é quando você assimila que tudo que você viveu até então não passou de uma preparação para o momento que você está vivendo hoje. É como se cada vez que você tivesse gostado de uma característica de alguém, fosse Deus te ensinando a reconhecer uma qualidade da pessoa que Ele estava preparando para você. É como se cada anseio frustrado sobre outras pessoas fosse Deus te dando uma piscadinha lá de cima, te ensinando a ter calma, que a pessoa perfeita para você ainda está para chegar. Eu sou apaixonado por cada característica sua e vai ser sempre assim. Agradeço a Deus toda vez que penso que vou ter para sempre ao meu lado a dona da energia mais excêntrica, autêntica, radiante e magnética desse mundo. E, por isso, Gabriela,
Eu prometo que você vai poder ser para sempre exatamente quem você é, por inteira. Eu prometo sempre admirar cada traço seu, porque só eu sei o quão difícil foi te achar. Eu escrevi uma carta ao pai, pedindo para que você chegasse, para que eu nunca mais me sentisse sozinha outra vez. Você não é exatamente como na carta que eu escrevi, apesar de tudo que eu coloquei lá serem características que você tem. Você é um emaranhado de pequenas coisinhas iluminadas que, ao se juntarem, formam algo que eu jamais poderia pedir. Porque a gente só pede o que sabe que existe. Te amar é a coisa mais fácil e natural que já fiz na vida. E nem é exagero. Eu te reencontrei, te olhei e já fui capturada por você. Não houve nenhuma dúvida. Eu sabia. Como se eu tivesse recebido um cochicho baixinho no ouvido me avisando que a vida acabava de começar. Te encontrei e sinto que desvendei os segredos do mundo. Prometo ser sempre sua cúmplice, seu safe space, sua ouvinte, sua parceira. Prometo te amar genuinamente com todo o meu coração. Prometo sua felicidade e que nunca medirei esforços para isso. E prometo que nunca será esforço. A única coisa que eu quero agora é fechar esse caderninho e, com sorte, usurpar um pequeno instante de todos para te olhar um pouquinho em silêncio e, assim, capturar esse momento com a única lente que o nosso coração não esquece. E te dizer tudo aquilo que esses votos não foram capazes de dizer. E aí, pra quem não conhece a nossa história, nem eu e nem o Edson tínhamos Instagram antes do casamento. E aí, justamente por isso, a gente criou um perfil pra ser tipo um perfil da festa, assim. Só seguimos os nossos convidados e o objetivo era ver o que todo mundo postaria ali no dia seguinte, os stories. Tanto é que o arroba é @casamentomarcosbueno. Acontece que a nossa festa foi tão maluca que uns vídeos de uma convidada nossa acabaram viralizando. Bateu milhões de visualizações, saiu no perrengue chique. Até o TikTok, a conta oficial, foi comentar no vídeo. Enfim, da noite pro dia, literalmente, a gente acordou no meio da lua de mel com um boom de gente nesse perfil querendo dicas pra fazer uma festa de casamento mais fora da caixa. No começo a gente se assustou, mas aí a gente percebeu que essa era uma forma da gente viver um pouquinho mais o mundo de casamentos, que a gente tinha ficado fissurado e a gente de fato tinha aprendido muita coisa que a gente não via ninguém ensinando. A gente começou a produzir conteúdo e pouco tempo depois a gente estava dando mentoria para alguns casais que insistiam pra gente oferecer esse tipo de serviço. E uma das coisas que esses casais mais pediam ajuda era para escrever os votos de casamento deles. Só que, esses casais da mentoria pagam muito caro pra gente, então a gente não podia fazer isso de qualquer jeito. A gente teve que parar para desenvolver um método para que eles mesmos conseguissem escrever votos emocionantes de um jeito fácil e rápido, já que eles não queriam que a gente escrevesse e a gente também não ia querer. A primeira coisa que a gente fez para desenvolver esse método foi olhar para os nossos próprios votos e percebemos que até eles poderiam melhorar. Depois a gente começou a catalogar os trechos bons de votos que a gente encontrava, mas aí a gente foi mais longe, não ficou só no Brasil, então a gente começou a pesquisar em inglês, em espanhol, em outras línguas. Mas por que a gente fez isso? Eu, com a minha cabeça de programador, já tinha começado a reparar que tinha um padrão nas coisas que a gente gostava nos votos de outras pessoas. Tipo, olha, o jeito que essa pessoa fala do parceiro dela aqui parece com o jeito que aquele cara falou da parceira dele ali. Não é que essas pessoas estavam falando a mesma coisa, só que o jeito que elas escolheram falar e que prendeu nossa atenção usava a mesma técnica. Depois disso, a gente teve que aprender a extrair dos nossos mentorados as melhores histórias, os melhores sentimentos deles. Porque às vezes a gente chegava na mentoria e perguntava pra pessoa, por exemplo, qual a qualidade que você mais admira no seu parceiro? E a pessoa congelava. Você aí, você consegue responder isso na lata? Eu tenho bastante dificuldade com isso, mas tem gente tipo a Gabi que já tem mais facilidade para se expressar. Mas aí a gente teve que ir lá estudar formas de extrair isso dos nossos mentorados com facilidade. Testamos bastante, a gente chegou em sequências de perguntas simples, mais certeiras, que automaticamente levavam eles para as respostas que a gente precisava, que é a matéria-prima para os votos. Então, juntando tudo isso, a gente chegou no método Arco e Flecha, que é um passo a passo que você segue e no final sai com votos prontinhos, infalíveis. E por que o nome do método é Arco e Flecha? Pensa assim. As flechas são as histórias que você e seu parceiro viveram juntos, os seus sentimentos, as coisas que você admira nele. Infelizmente, não importa quão bonito e puro seja tudo isso, se não for dito do jeito certo na hora dos votos, não vai emocionar ninguém. Da mesma forma que se você pegar uma flecha e tentar atirá-la com a mão, não vai atingir o alvo. Você precisa de um arco para tirar essa flecha, concorda? E é assim que o nosso método funciona. A gente usa técnicas que extraem de você as melhores histórias, sentimentos, vivências, ou seja, as flechas, e aí a gente bota elas junto com você dentro do que a gente chama de arcos, que são jeitos infalíveis de se dizer coisas em votos de casamento. Estruturas que fazem ser impossível não prestar atenção em cada palavra sua e se emocionar.
E é exatamente esse método que você vai aprender nos próximos minutos. Mas, antes de mostrar o caminho para escrever votos de casamento que realmente emocionam, a gente quer mostrar para vocês 3 erros que a maioria das pessoas cometem, erro que na hora de escrever as pessoas nem percebem, só lá na cerimônia, mas aí já não tem mais como consertar. O primeiro erro é muito fácil de cometer, tanto é que em 9 a cada 10 votos que a gente analisa, a gente encontra esse erro. E não acontece só em votos, gente, até em declaração de amor no Instagram vocês conseguem encontrar. A pessoa fala algo mais ou menos assim: você chegou no momento em que eu estava mais desiludida, quando eu já não acreditava que um dia eu fosse amar assim. Mas então você chegou e de repente fez eu me sentir a pessoa mais importante do universo. A forma que você me trata e tudo que faz por mim só me dá mais certeza de que eu escolhi a pessoa certa para passar o resto da vida ao meu lado. Vocês conseguiram encontrar o erro? No primeiro momento parece um bom trecho de votos, inclusive parece que o parceiro fez uma baita diferença na vida dessa pessoa, né? Mas agora bora olhar com outros olhos? Você chegou no momento em que eu estava mais desiludida, quando eu já não acreditava que um dia fosse amar assim. Mas então você chegou e de repente fez eu me sentir a pessoa mais importante do universo. A forma que você me trata e tudo que você faz por mim só me dá mais certeza de que eu escolhi a pessoa certa para passar o resto da vida ao meu lado. Vocês conseguiram encontrar o erro? Essa pessoa só falou dela mesma, contou a própria história, o parceiro coadjuvante. Fora que é bem genérico, né? Daria pra outra pessoa que tá casando com outro parceiro usar esse mesmo texto que ia dar de boa. Tanto é que por isso que a gente vê esse tipo de frase em tantas declarações de amor por aí. O primeiro erro, então, é falar de si mesmo na hora de falar do seu parceiro. Ou seja, ser egocêntrico. A gente vai te mostrar já já como não cometer esse erro. O segundo erro é fazer os votos virarem uma retrospectiva da história do casal. Gente, o parceiro de vocês já conhece a história e as pessoas que estão ouvindo ou já sabem, ou se elas ainda não sabem é porque elas não se interessam. Nossa, assim, uma vez a gente foi num casamento que a noiva contou tintim por tintim a história do relacionamento deles. Isso por si só já é cansativo, mas nesse caso a situação era ainda pior. Porque o celebrante, na hora de fazer o discurso, ele já tinha contado a mesmíssima história. Então, na hora que ela começou, ninguém aguentava mais. O terceiro erro é não começar os votos de um jeito interessante, que instigue a curiosidade das pessoas. A primeira linha dos seus votos é o primeiro gostinho que seus convidados vão sentir. Então, ela tem que dar vontade de todo mundo de querer continuar ouvindo o resto. No Arco e Flecha, a gente chama isso de teoria da primeira batatinha. Porque é como se você estivesse abrindo uma Ruffles ali na hora e dando uma primeira batatinha para todo mundo que tá ali te ouvindo. Tem como comer só uma batatinha? Tem se ela for ruim. Agora, uma batatinha boa dá vontade de comer uma atrás da outra. Mas aí como é que as dicas da internet falam pra você abrir seus votos? Agradecendo as pessoas. Gente, a gente já viu até vídeo de celebrante ensinando isso pros noivos, hein? Então imagina que eu tô lá no altar, aquele silêncio sepulcral pra começar a ler meus votos, eu falo assim: eu queria começar agradecendo a todos que estão aqui presentes. Deu vontade de ouvir o que eu tenho pra falar? Fica parecendo político, não fica? Ou então artista quando recebe prêmio? As pessoas fazem isso pra quebrar o gelo. Mas o problema é que quando você agradece outras pessoas ou homenageia outras pessoas nos seus votos, você não quebra só o gelo, você quebra também o clima do que era pra ser a maior declaração de amor da sua vida. Esses 3 erros a maioria dos casais cometem por falta de experiência, mas a gente tá aqui justamente pra te mostrar o caminho certo de fazer isso. Então bora lá? Lembra daquele erro de ser egocêntrico e acabar falando de si mesmo quando o foco deveria ser o parceiro? E não é julgando não, viu, gente? Todo mundo faz isso. Isso só acontece porque é assim que a nossa cabeça funciona. É muito mais fácil falar da gente do que falar do outro. Inclusive, no Arco e Flecha, a gente usa isso a nosso favor, usando uma técnica que basicamente consiste em fazer perguntas sobre você e a partir das suas respostas extrair as qualidades do outro. Parece doido, né? Mas essa lógica reversa funciona. Por exemplo, a pessoa daquele trecho que a gente te mostrou fala sobre como o parceiro trata ela e como isso faz com que ela sinta a pessoa mais importante do universo. Nesse caso, o que o nosso método faria é perguntar pra ela o que exatamente que esse parceiro faz pra que ela se sinta assim. E aí a pessoa poderia responder uma coisa assim: ele sempre lembra de detalhes do meu dia e me pergunta sobre cada um deles. Isso faz eu ver quanto eu sou importante pra ele. Ótimo, então o próximo passo seria tentar extrair dessa resposta que tipo de pessoa faria essas coisas. Nesse caso, o resultado seria que o parceiro é atencioso, cuidadoso, detalhista, observador, empático. Então aquilo que antes era você faz com que eu me sinta a pessoa mais importante do universo, se tornaria algo como você é a pessoa mais generosa que eu já conheci. O que nós fizemos aqui foi passar o que nós chamamos de filtro do protagonista, ou seja, trocamos o personagem principal da história. Então toda vez que você pensar em algo para exaltar, homenagear o outro, se pergunte: isso é sobre mim ou sobre meu parceiro? Se for sobre você, passe no filtro do protagonista. Agora vamos voltar para aquele segundo erro, que era fazer os votos virarem uma retrospectiva da história do relacionamento. A solução aqui é, ao invés de você contar a história, você usar a história. Então a história deixa de ser o fim em si para virar o meio. Por exemplo, olha esse trecho aqui dos votos de uma mentorada nossa. Ela diz assim: você luta pelo que acredita, mas sempre com compaixão. Você vive exatamente o que fala, mas sem julgar quem caminha de outro jeito. Amar você me ensina que a vida é muito maior do que imaginei. Um dos dias mais marcantes, não só dos nossos dias juntos, mas de todos os meus dias,
foi o que você me levou para visitar seus amigos em Angra. Eu me lembro de me perguntar como vivi tanto tempo da mesma maneira, enquanto o mundo e as pessoas têm tanto a oferecer. Aqui ela usou a história como pano de fundo para uma reflexão maior. Ao invés dela trazer aqui uma linha do tempo, ela trouxe uma história de um dia marcante deles para ilustrar as qualidades do parceiro. O terceiro erro que a gente falou aqui que as pessoas cometem é começar os votos de um jeito broxante, ou seja, de acordo com a teoria das batatinhas, começar com a batatinha murcha. Quer ver como tem um jeito infalível de prender a atenção das pessoas logo na primeira frase de seus votos? Não, a gente vai te mostrar agora 4 jeitos, ou como a gente chama no método, 4 arcos para começar seus votos com tudo e fazer todo mundo ficar curioso para saber o que você vai falar depois. Já pega o papel aí que você vai ver se você não vai escrever a primeira frase dos seus votos hoje. O primeiro jeito de começar seus votos é com o arco vulnerável, onde você vai construir uma frase em que você se vulnerabilize. Por exemplo, eu sempre tive medo de não ser o suficiente para alguém. Forte, não é? Você não fica imediatamente querendo saber por quê ou então o que mudou? E aí tem várias formas que esse texto poderia se desenrolar. Inclusive, eu usei esse recurso nos meus votos. A gente vai colocar um trechinho aqui para vocês verem. Eu sempre tive medo de escrever meus votos. Medo de não ser bom o bastante, medo porque é uma tarefa árdua. Escrever sobre um milagre. A segunda forma de abrir seus votos prendendo a atenção das pessoas é usando o arco controverso, em que você vai fazer uma declaração polêmica. Vou mostrar um exemplo para vocês. Imagina que você comece os seus votos assim. Você não é a pessoa que eu pedi para mim. Mas aí você poderia continuar com algo como, porque a gente só pede aquilo que a gente sabe que existe. Então as pessoas, na hora que elas ouvirem, vai dar uma estranheza, né? Como assim você não é a pessoa que eu pedi pra mim? Então você pega a atenção das pessoas e depois vem e torna isso algo super bonito. Porque a gente só pede aquilo que a gente sabe que existe. Forte, né? A terceira forma é com o arco imponente, onde você vai fazer uma declaração que não é controversa, não é polêmica, mas é muito impactante. Por exemplo, quando te encontrei, desvendei os segredos do mundo. Olha quanta coisa foi resumida em uma só frase. Eu gosto dessa frase porque além dela despertar, né, esse interesse de saber o que a pessoa tem de tão transcendental, ainda abre para outras interpretações, porque desvendar os segredos do mundo vai significar uma coisa diferente para cada pessoa. Isso tudo é técnica, existe um passo a passo que deixa isso facinho de fazer para sua história, com seus sentimentos. A última forma de abrir seus votos que a gente vai te ensinar hoje é usando o arco cinemático. Ele serve para o que a gente chama de abrir um buraco no tempo. Vou mostrar para vocês. Eu nunca me esqueço daquela noite de terça-feira. Você percebe como ele cria uma abertura visual imersiva que parece um filme começando? Esse arco funciona muito bem porque ele transforma qualquer coisa que você quer falar no storytelling. É como se você emprestasse a imaginação das pessoas e transportasse elas para aquele dia com vocês. Bom, perceba que aqui, hoje, a gente não teria tempo suficiente para te ensinar a fazer tudo do zero. Então o que a gente fez foi te ensinar a corrigir os erros que talvez você esteja cometendo. A gente só trouxe os exemplos prontos aqui para vocês, mas existe uma técnica que extrai o melhor da sua história, dos seus sentimentos, que a gente chama de flechas, e insere dentro dessas estruturas linguísticas, que a gente chama de arcos. Mas se você quiser ter o acesso completo a essa metodologia, a esse passo a passo que vai escrever frase por frase dos seus votos, sem deixar margem para nenhum erro, que garante que você vai sair de lá com votos infalíveis, que vai emocionar todo mundo, a gente tem um convite especial para fazer para você agora. A gente tem um curso chamado Votos Infalíveis. Esse curso pega na sua mão e escreve frase por frase dos seus votos com você, de que fica tudo conectado, amarradinho e impecável. Vai ser impossível alguém te ouvir e não se emocionar. O curso é dividido em 5 módulos, onde você vai escrever seus votos mesmo. Por que 5? Porque os melhores votos de casamento fazem 5 coisas. Reverenciam o encontro do casal, honram o outro, honram o relacionamento, firmam compromissos e falam do futuro. O nosso método chama isso de os 5 E's. Encontro, encanto, encaixe, entrega e eternidade. Inclusive, os nomes dos módulos são esses. Você vai ser guiado através de exercícios práticos para extrair os melhores aspectos do seu parceiro, da história do relacionamento de vocês. Você assiste a aula, responde perguntas, coloca nos nossos arcos e quando vê o texto está perfeito. Para finalizar, você vai ganhar um módulo bônus, que na nossa opinião todo mundo tem que assistir, ensinando os melhores truques de oratória para você valorizar o seu texto e não se sabotar lá na hora. Esse é o segredo que faz com que os votos virem poesia e que faz todo mundo que estiver te ouvindo conseguir sentir na pele o que você está dizendo. Gente, tem que lembrar que votos são a junção de texto e fala, então a oratória é responsável por metade do que as pessoas vão sentir. Nesse módulo, a gente vai além. Inclusive, esse é o nome do módulo, Indo Além. A gente te ensina arcos extras para você incluir versículo da Bíblia ou trechos de livros e músicas para que tudo fique de uma forma conectada, encaixadinha, sem parecer que tá solto ali no texto, sabe? Tem inclusive uma lista com sugestões dos melhores versículos e salmos para você usar nos seus votos e até esqueletos prontos. Nesse módulo, a gente trata de todos os detalhes, tem até os cuidados essenciais para o vídeo dos votos sair impecável, com instruções claras para você passar pro seu filmmaker. Todo cuidado é pouco, que diferente de um ensaio de fotos, o momento dos votos não dá para repetir. A gente te ensina como colocar o texto no caderninho de um jeito que
facilite o fluxo de leitura, qual o tamanho ideal desse caderninho. A gente incluiu uma aula só com orientações e trilha sonora, para te ensinar que tipo de música eleva o impacto da sua leitura e que tipo tira a força do momento. Ou seja, nesse curso a gente pega na sua mão e faz você falar das coisas certas, do jeito certo, na hora certa e com o tom de voz certo. Durante o curso a gente vai dando vários exemplos de tudo que a gente ensina. Mas se mesmo assim, por algum motivo você travar, tem até esqueleto para você só preencher. O curso não é longo nem teórico, é prático e objetivo para você conseguir fazer em um fim de semana se precisar. Além do módulo Indo Além, vocês vão ganhar acesso a uma comunidade no WhatsApp para trocar com outros alunos. Rola até pedir uma segunda opinião e torna o processo menos solitário. Fora que a gente também vai estar lá dando uns pitacos. A experiência de ter um grupo fechadinho só para alunos é totalmente diferente. Tem um filtro, não fica aquela bagunça, porque não é qualquer pessoa que pode entrar. O que mais eu vou ganhar comprando agora? Além da comunidade e do módulo Indo Além, nada. A verdade é que a gente podia ficar enfiando aqui um monte de e-book, checklist, planilha, planner, mas isso é coisa de quem tá inseguro com o produto que tá entregando. A gente não precisa ficar enfeitando uma coisa que a gente tem a plena convicção de que você não vai encontrar em lugar nenhum no mundo, nem por esse preço e nem por nenhum outro. Assim que você comprar, você já recebe na hora o acesso por e-mail e já pode começar a assistir e escrever seus votos. Com esse curso, você vai criar a memória mais importante que o seu relacionamento vai ter, a homenagem mais linda que o seu parceiro vai receber. Você tem noção? A gente gasta tanto tempo e dinheiro nas coisas do casamento que a gente não vai lembrar nem um décimo do que a gente lembra dos votos, por exemplo, banda, bar, buffet. Fora que se vira uma tradição, vocês vão ficar pra sempre vendo os vídeos, revendo, se emocionando, mostrando pras pessoas. A gente sempre assiste os nossos em todas as ocasiões especiais. A gente até decorou as partes um do outro dos votos. Imagina quando a gente tiver filhos, então, tanto que os coitados não vão ver o vídeo. Até presentes com trechos dos nossos votos a gente troca em datas românticas, tipo o Dia dos Namorados. No último Dia dos Namorados, inclusive, o Edson me deu uma vela aromática, que era a mesma vela que tinha no nosso altar, só que dessa vez gravado com frases e trechos dos nossos votos, assim. Foi super emocionante e virou uma joia pra nós, né? A gente sempre fala que casamento não tem ensaio, né? Não dá pra ir lá e casar de mentirinha pra treinar e depois fazer de verdade, sem errar. A gente só tem uma chance de fazer tudo certinho e criar as memórias que a gente mais vai se lembrar pro resto da vida. Até nossos avós sabem contar do dia do casamento deles. Por isso não dá pra fazer de qualquer jeito, porque senão você vai lembrar disso pro resto da sua vida. É por isso que a gente é tão exigente com esse tema. E se você ainda tem dúvida se esse curso é pra você, fique tranquilo que você não corre risco nenhum, nem de perder dinheiro. É só você comprar, se você não gostar, você pede o reembolso dentro de 7 dias. Simples assim. A gente não vai levar pro lado pessoal, você não precisa nem justificar, porque é seu direito e isso está inclusive no Código do Consumidor. Obrigado por ter ficado até o final, a gente gostou muito de ter feito essa aula. Então agora, você que quer ter votos impactantes, tem 3 alternativas. A primeira é ignorar tudo que você aprendeu até aqui. A segunda é ter todo o trabalho de tentar fazer tudo sozinho, correr o risco de não ficar do jeito que você queria e pagar com a sua paz. Palavras de quem fez isso por falta de opção e teria feito de forma indolor se pudesse. A terceira opção é entrar por votos infalíveis sem risco nenhum e escrever votos de casamento que vocês nunca mais vão se esquecer. Isso não tem preço, de verdade. O investimento não é nada perto do tanto que vocês vão falar desses votos, do tanto que vai marcar vocês pra sempre. A gente garante. Muito obrigada pela sua atenção. A gente espera que você tome a decisão mais acertada. Ou seja, que a gente se veja em breve. Tchau, tchau.